por Sir Peter Jackson. Eu estou me sentindo muito triste com a morte de Sir Ian Holm. Ian era um homem tão encantador e generoso. Calmo, mas ousado, com um brilho encantador nos olhos. Lá no início do ano 2000, antes de começarmos a filmar nossas cenas de Bilbo para a Sociedade do Anel, eu estava nervoso por trabalhar com um ator tão estimado, mas ele imediatamente me deixou à vontade. Estando em Bolsão no primeiro dia, antes de começarmos a filmar, ele me chamou para um canto e disse que tentaria algumas coisas diferentes em cada tomada, mas que eu não deveria ficar alarmado. Se depois de 5 ou 6 tomadas ele não tivesse entregado o que eu precisava, então eu deveria dar instruções específicas para ele. E foi exatamente isso que nós fizemos. Mas, incrivelmente, suas leituras e interpretações variadas foram maravilhosas. Ele raramente precisou de direção. Ele nos deu uma incrível amplitude de escolhas para selecionarmos na sala de corte. Nós tivemos 4 semanas muito agradáveis, enquanto filmávamos os primeiros 30 minutos de A Sociedade. Um dia, tivemos Bilbo contando suas primeiras aventuras a um público de crianças de 3 e 4 anos, encantadas, sentadas de pernas cruzadas aos seus pés no campo da festa. Começamos filmando a performance de Ian contando a história, mas também precisávamos de ângulos das crianças reagindo a vários momentos dramáticos. Mas crianças ficam entediadas muito rapidamente e Ian e eu rapidamente percebemos que elas não poderiam ouvir a mesma história repetidas vezes, conforme filmávamos os diversos ângulos que precisávamos. Eu sugeri que, para manter a atenção das crianças, ele deveria contar a história um pouco diferente em cada tomada, adicionando algumas coisinhas, inventando outras, contanto que nos entregasse a essência do que estava no roteiro. Eu disse para ele não se preocupar porque eu daria um jeito na sala de corte. Contudo, nós também precisávamos que as crianças permanecessem no lugar enquanto rapidamente movíamos as câmeras de lugar de um ângulo para outro. Num set de filmagem, rapidamente significa entre 15 e 20 minutos. Então, enquanto isso acontecia e nenhuma câmera estava filmando, eu cochichei para o Ian que ele iria ter que manter elas entretidas. Eu sugeri que ele poderia contar uma história entre as tomadas, e foi exatamente isso que ele fez. So there I was, at the mercy of 3 monstrous trolls, and they were all arguing amongst themselves about how they were going to cook us, whether it be turned on a spit, and whether they should sit on us one by one, squashed chilling. Oh, they spent so much time arguing the Withertooth and the Bifrost that the sun's first light crept over the top of the trees and turned them all to stone. Algumas horas depois, nós filmamos tudo o que precisávamos. Conforme as crianças eram retidas fora das câmeras e a equipe se movia para a sequência seguinte, Ian disse que nunca tinha trabalhado tão duro em sua vida. Mais de uma década depois, nós esperávamos que Ian interpretasse Bilbo novamente para as cenas de abertura de O Hobbit. Fran e eu tivemos um jantar com Ian e sua esposa, Sophie, em Londres, e ele me disse que lamentava muito, mas que ele não poderia fazê-lo. E, por mais que já fosse o choque, ele nos confidenciou que havia sido diagnosticado com a doença de Parkinson e não poderia se lembrar de suas falas de roteiro. Ele tinha dificuldades em caminhar e certamente não poderia viajar para Nova Zelândia. Sempre discreto, ele nos disse que basicamente se aposentou, mas não estava anunciando. Isso foi um baque porque tínhamos pensado numa boa maneira de passar adiante o manto do Ian como velho Bilbo para Martin Freeman como jovem Bilbo. Eu descrevi isso para ele e ele gostou.
Eu também disse para ele que tanto minha mãe como meu tio sofreram de Parkinson por anos e eu estava muito familiarizado com os efeitos da doença. A esse ponto, nosso jantar, que nós pensamos que seria sobre nós descrevendo as novas cenas que gostaríamos que ele fizesse, e que Ian pensou que seria sobre ele explicando por que ele não poderia, subitamente se tornou num laboratório de ideias com Ian, Sophie, Fran e eu, tentando descobrir um meio que tornasse possível a Ian interpretar Bilbo uma última vez. Nós estávamos filmando os filmes na Nova Zelândia, mas e se viéssemos para Londres e gravássemos as cenas dele perto de casa? Ao final do jantar, ele balançou lentamente a cabeça e disse: "Sim, eu acho que eu poderia fazer isso." Mas eu sabia que ele estava fazendo isso apenas como um favor para mim, e eu segurei suas mãos e eu agradeci, com lágrimas em meus olhos. Nós começamos filmando na Nova Zelândia com Martin Freeman como nosso jovem Bilbo. Martin adorava Ian Holm imensamente, mas nunca tinha se encontrado com ele. Contudo, Martin muito generosamente concordou em usar um protótipo de maquiagem para interpretar Sir Ian Holm atuando como o velho Bilbo para algumas cenas mais longas na Nova Zelândia que nós precisávamos, e ele capturou seu maneirismo muito bem. Alguns meses depois, nós retornamos para Londres, levando nosso set de bolsão conosco, e filmamos as cenas do Ian com uma pequena equipe, conforme prometemos. Sophie, a adorável esposa de Ian, estava ao seu lado todo dia, ajudando tanto ele quanto a nós. Ao longo de 4 dias, filmamos tudo o que precisávamos. Elijah Wood e Ian tinham se tornado amigos em O Senhor dos Anéis, e Elijah estava no set em Londres todos os dias, dando a Ian um suporte adicional. No filme acabado, eu quero que o público veja Ian Holm revivendo Bilbo, mas o que eu vivenciei no set foi um maravilhoso ator, entregando a sua última performance. Foi incrivelmente corajoso de sua parte fazer isso, e muito emocionante para aqueles que testemunharam isso. Nós sempre seremos imensamente gratos ao Ian por fazer isso. Durante nosso tempo juntos, Fran e eu nos tornamos admiradores dele e aproveitamos bastante da sua companhia. Para celebrar o término das filmagens, Ian e Sophie convidaram a Fran e eu para um jantar em sua casa. Foi uma noite adorável, repleta de humor e diversão. Ian e eu percebemos que ambos tínhamos um forte interesse em comum por Napoleão e conversamos sobre ele por horas. Um ano depois, quando o primeiro filme do Hobbit estreou em Londres, Martin Freeman, levemente chocado, finalmente se encontrou com Ian Holm. Ver Ian Holm atuando me ensinou muito. Enquanto Ian estava sendo comumente bem reservado como ele é, tudo isso de alguma forma se realizou. Foi um privilégio trabalhar com ele e uma bênção conhecê-lo. Eu sempre amei a performance de Ian nas cenas finais de O Retorno do Rei. I think I'm quite ready for another adventure. Acho que estou pronto para uma nova aventura. Adeus, querido Bilbo. Boa viagem, querido Ian.